Tudo bem? Começando mais um episódio do nosso podcast Nível Hard. E hoje será gravado via live, que é um convidado mais do que especial, um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Ela já está aí, já entrou com a gente aí. Sou suspeito a falar, mas temos que contar a história Nível Hard dessa pessoa que vai estar aqui hoje junto com a gente. Já vou convidar aqui. Tiagão, se quiser convidar o pessoal aí, já mandando os aviõezinhos aí pro pessoal acompanhar a nossa live. Eu já tô mandando o convite aqui para você, meu irmão. Aqui. Convite enviado pro Tiagão. Chegou. Tiagão, não tô conseguindo mandar o convite. Pede você para entrar ao vivo junto, por favor, meu irmão. Eu não tô conseguindo, não tá aceitando aqui a sugestão. Ó. Se você puder fazer essa gentileza, meu brother. E a gente já começa o nosso bate-papo. Ó, lembrando, cafezinho alto padrão do meu amigo Ronder Esteves, lá de Nova Resende, Minas Gerais. Logo menos a gente já vai estar gravando também um episódio para ele contar um pouquinho da história de vida dele, de superação, enfim. Será que é isso, mano? Você não consegue... Eu não consigo te convidar porque você tá no PC? Você consegue enviar o convite para entrar junto? Vamos ver, acho que ele vai entrar pelo celular. Porque não tá dando autorização para poder entrar. E pessoal, se você que está assistindo essa live aí aqui no Instagram ou pelo canal do YouTube, se você quiser participar do podcast Nível Hard, é só enviar um direct pra gente, a gente bate um papo, vê se a gente consegue uma agenda e você pode participar aqui, contar um pouquinho da sua história de vida, como você superou limites, como você, sei lá, saiu do absoluto zero e começou algo que impactou a vida de outras pessoas. Então fica aqui o convite, só mandar um direct pra gente, a gente agenda um horário para você, monta tudo um escopo do que é a entrevista no podcast Nível Hard e você vem fazer parte desse projeto também. O Tiagão voltou aí, vamos ver se agora eu consigo, Tiagão, entrar ao vivo. Eu aceitei o seu pedido e enviei também, meu irmão. Ah, agora sim. Para mim não apareceu ainda. Tá me ouvindo? Ouvindo tô, mas não tô sem o vídeo, só o áudio. Deixa eu ver aqui. Faz o seguinte, quebra essa... Sai da transmissão que eu mando de novo. Tá, vou sair. Tá. Vamos ver. Sugestão. Pessoal, ao vivo é assim mesmo. Tem as intempéries da natureza. Da natureza digital. Vamos ver. Tiagão, manda para mim de novo o convite. Aqui não está aparecendo sugestão para mim de novo. Aí, agora sim. Entrar ao vivo. Boa, agora sim. Boa, agora sim. Tá ouvindo? Agora sim, tá perfeito. Oh. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. Que ótimo. Que ótimo. Cara, Deus te abençoe. Obrigado aí pelo aceite aí do convite. Sabe que
Você é uma pessoa que a gente tem uma grande estima, que a gente gosta muito. E quando eu comentei com a Pri que eu queria abrir, né, essa sequência de lives do nível hard, né, dessa sequência de podcasts que a gente vai gravar, e aí eu até comentei com ela, eu falei, eu gostaria que o Thiago tivesse entre os 5 primeiros. Se fosse o primeiro, para mim ia ser fantástico. Mas entre os 5 primeiros, eu não abro mão dele estar junto ali. E quando eu fiz o convite, você já aceitou. Então, para mim, cara, foi assim, é de grande importância você estar fazendo parte dessa jornada nova aí do nosso podcast e também da nossa jornada de vida, né, cara? Então, mais uma vez, meu irmão, Deus te abençoe e obrigado pela participação aí, pelo aceite. Eu que agradeço pelo convite. Bom, sem mais delongas e também sem puxação de saco, porque eu já falei para ele que demorou 3 dias para baixar esse currículo dele aqui no meu celular. Falei, cara, tá tão pesado o currículo do homem que não aparece nada aqui para mim. Mas enfim, brincadeiras à parte, você me permite eu te apresentar, meu irmão? Opa. Ou você quer fazer as honras? Não, Bom, fica à vontade, por favor. então, ó, pessoal, essa pessoa que está aqui comigo hoje, Thiago Almeida, o cara é especialista em gestão financeira. O cara é formado em gestão financeira com MBA em investimentos, há mais de 15 anos no mercado financeiro. Ele tem um propósito de vida que é surreal, bate de frente com o que a gente gosta também, que a gente preza. E a experiência do cara é surreal na parte financeira. Ele é especialista em empréstimo consignado, em financiamento imobiliário e também para financiamentos para diversos tipos de equipamento, para diversos segmentos, né, Tiagão? Qualquer segmento que a pessoa precisar levantar uma grana, você consegue ajudar a pessoa, né? Sim. Maravilha. Hoje ele até descreveu aqui que eu achei fantástico. O foco dele é oferecer assessoria financeira para a empresa, auxiliando na estruturação de crédito, planejamento estratégico e análise de viabilidade. Olha, é difícil de encontrar pessoas que né, nessa área. Agora eu vou falar também já puxando o saco, Tiagão. No meu ponto de vista, é difícil enxergar uma pessoa hoje humana que trabalhe com esse tipo de situação, com esse tipo de segmento. O pessoal geralmente é muito frio, né? Que trabalha. E é um paradigma também das pessoas que atuam nessa área. Eles têm que ser mais, como que eu posso dizer? Não frio, mas centrado, né? Não pode agir mais com a emoção, mas sim com a razão do que com o coração, né, Tiagão? Você que é especialista nessa área aí para fazer um projeto que realmente viabilize, né, a pessoa que está ali pedindo essa ajuda, né? Sim, sim. Outra coisa que ele colocou aqui também, ó, isso aqui para mim é surreal, cara. Eu já fiz até o convite para ele participar de uma das nossas imersões aqui como instrutor. Ele, além da área financeira, ele desenvolveu as formações extracurricular que reforçam o perfil analítico, estratégico e de liderança. Você, salvo engano, você me corrige se eu estiver errado, você é autodidata em inglês e francês, né? Não, eu fiz o curso pela FISC, né? Ah, tá. Eu fiz o curso pela FISC, né? Queria eu ser autodidata, né? Eu tenho alguns amigos que realmente os caras são muito bons. Mas você fala fluentemente as duas línguas. Fluente não, eu fiz o inglês e o francês, né? O inglês eu parei no Advanced, né? E o francês eu parei no intermediário, que aí eu tive que sair para casar e depois não voltei mais. Entendi. Mas desenrola. Já desenrolei já com os nativos aí e os caras falaram que dá para seguir em frente. Olha que legal. É isso que é o mais importante, né? Se conseguir desenrolar, tá valendo, né? E ó, pessoal, outra coisa aqui que é surreal também. Ele concluiu um curso de sobrevivência na selva, especialista em navegação com mapas topográficos e bússola. Agora, só uma dúvida que eu tenho aqui. Esse nível 1 que você se tornou, né, instrutor pela Gear Tips, esse nível 1 é o nível mais alto ou é o primeiro nível mesmo? O nível 1 é que começa? Esse curso que eu fiz, que chama-se Live No Trace, é da Gear Tips. Essa Live No Trace é um princípio de vida, traduzindo para o português, significa um mínimo impacto na natureza. Cara, e que legal. Nível 1 é o primeiro. Esse primeiro mesmo. É o primeiro nível. São 3 níveis, né? E esse é o primeiro nível. Esse é um curso muito bacana porque nós aprendemos qual deve ser a nossa postura relacionada ao mínimo impacto no planeta. Nas mínimas detalhes. E é muito bacana mesmo. Eu fiz esse curso, assim, eu fiquei de boca aberta com o pessoal lá da Gear Tips.
né? O Brunão e o Palmieri, os caras são muito bons, né? E depois eu vou até compartilhar com eles aí o link da live para eles assistirem depois. Legal. E Mas esse é um curso é um curso curso de massa. sobrevivência. É específico para sobrevivência. Eu fiz o curso de sobrevivência pela VRB, né? Fiz o intermediário, depois fiz o de mapas com ele, né? Agora, em abril, eu vou fazer o sobrevivência básico de novo. E em setembro, dia 13 até o dia 22, nós vamos estar no Jalapão, Tocantins, pela VRB, onde nós vamos fazer um desafio lá. Passar 2 semanas lá, no meio da natureza, livre, leve e solto. Desafio de sobrevivência. Calor E extremo. ó, já vamos partir desse princípio aí, então. Depois a gente começa, que eu fiquei interessado nisso aí. E aí vocês vão para esse local e vocês têm que sobreviver àquele ambiente sem causar impacto na natureza. São duas coisas diferentes. O Live No Trace é um estilo de vida, né, que você aprende a se comportar na natureza, né? O que você vai fazer sem agredir. Tem lugares Certo. que você vai fazer trilhas, você vai acampar. Então você tem que pensar o seguinte: poxa, se eu for acampar, será que é necessário cortar uma árvore? Será que é necessário levar um facão? Será que é necessário fazer tudo isso? Será que é necessário desmatar para eu poder montar uma barraca? Então você vai pensar nisso. Esse é o curso da Live No Trace, né? O curso de sobrevivência na selva é diferente. Nós vamos passar ali praticamente 2 semanas, né? Entre a primeira semana, praticamente, nós vamos ter treinamento sobre o bioma, né? Tocantins é muito quente, é 40 graus, cara, é quente pra caramba lá. E nós estamos estudando sobre o bioma para a gente poder, quando chegar lá, sem materiais, tá? Com a roupa do corpo e praticamente ali uma peça ou outra no máximo que você vai levar e seguir. Eu acredito que é um grupo de 8 a 10 pessoas que nós vamos estar e ali esse grupo precisa passar os 5 dias lá e conseguir sobreviver com o que tem na selva, entendeu? Cara, que legal, cara. Esse é tenso, hein? Isso daí é Esse o Buena realmente é Verde. hard. Esse é nível hard. Esse é hard. Esse não É é. um desafio, né? É um desafio. Estarei me desafiando aí pela primeira vez, mas eu estou me preparando aí com o pessoal da VRB, né? Faço até menção deles, eles são muito bons aí, Coronel Montebeller. Agradeço aí pelo conhecimento e tal. E vamos para Depois cima. você manda o link deles, eu coloco na descrição aqui, pô, do vídeo. A gente faz aí um. A Mas gente sim, pode colocar aí também. Depois, quem sabe, a gente faz uma live com eles também, pô, pra divulgar esse curso aí, que é surreal, né? pode convidá-lo. O Coronel é super, super gente boa mesmo, né? O cara é Legal. humano. O cara é humano, isso é real. O cara é humano. É isso que é o que é o mais importante. Eu falo isso, Tiagão, porque eu fui da área da saúde, né? Eu acho que você já deve ter falado para você. Eu comecei como bombeiro civil lá em 2002, quando eu fiz um curso na empresa que eu trabalhava, que tinha que montar uma equipe de como que fala quando a empresa é brigada de emergência. Então aí teve a possibilidade de eu ir para a brigada de emergência e a empresa falou assim, ó, a gente vai ter que colocar socorrista aqui por cada quantidade de pessoas, né, que estão dentro da empresa, e eles deram um curso pagou um curso de formação de bombeiro e socorrista. E aí eu era um sargento, na época era um tenente do Corpo de Bombeiros que estava ministrando o curso, e ele fez um curso com a gente de sobrevivência, mas um básico, 5 dias também. E eu lembro que, acho que no segundo dia ele falou assim, eu trouxe o almoço de vocês. Quando eu já tava comendo terra já, de fome que tava ali, porque tudo Zé Ruela, pô. O cara falou, vamos lá, vamos. Sem Imagina, preparo, né? sem nada. Cara, Imagina. eu lembro que ele soltou um frango, velho. Ele falou, o almoço tá aí, se virem. Nossa, é legal. A gente tem esses treinamentos lá também. Eu aprendi Cara, também no Exército, né? No Exército a gente teve treinamento também. Eu até esqueci de colocar na biografia, eu não coloquei, né, que eu servi o Exército durante um você tempo. serviu? Servi. Passei 1 ano e 5 meses praticamente no quartel, trabalhando, servindo ali no quartel em Quitaúna, aqui em São Paulo. Nós éramos artilheiros, né? Uhum. Artilharia antiaérea, Aqui é trabalhando no segundo artilharia gás. também. Aqui é Grupo de artilharia, artilharia antiaérea. aqui aqui é o 12 GAC. Aí o Gai ele foi para praia, foi embora daqui, eu não quis continuar enganjado, aí eu acabei saindo. Mas foi lá que surgiu a paixão por aprender sobre mapa e bússola, né?
Muito Ah, é da bom. hora, cara. Isso aí, ó. E foi até cabo? Não, não, eu fiquei como um soldado Soldado? mesmo. Depois chega um momento que a gente meio que fica meio que aloprado, e meu pai pediu um auxílio para ajudar ele no trabalho, onde eu comecei, junto com ele, montar a empresa. Aí eu acabei saindo, né? Acabei saindo, e aí vim parar onde eu estou hoje. Pô, que legal, cara. Pô, então vamos, sem mais delongas, vamos começar. Fala um pouquinho pra gente, Tiagão. É, você sabe, o nosso podcast chama Nível Hard. Então você já falou um pouquinho do nível hard aí que hoje você gosta, né? Eu também sou um aficionado por essa, um entusiasta, né? Por essa parte de sobrevivência, de selva. Né? Eu, infelizmente, não pude servir, que na ocasião, quando eu tinha 18 anos, eu sou de Itatiba, Itatiba é tiro de guerra. E quando eu fui servir, na época era o Sargento Nilson. Ele era marido da dona da empresa que eu trabalhava. E eu e um amigo meu, que era uma empresa de distribuir água mineral, quando nós chegamos lá para servir, ele falou assim: olha, eu prefiro que o exército brasileiro perca 2 soldados do que eu perder o motorista e o ajudante e minha empresa fechar. E aí ele deu As licença de ideias, contingência pra gente, velho. E a gente ia caramba, que decidir história. carreira, velho. A nossa ideia era engajar ali, ir pra cima. E aí já tomamos na lata essa daí, velho. Aí falou: não, pode voltar lá que não tem como seguir aqui, não. Falei: Não, tiro de guerra infelizmente, é pauleira, né? Tiro é, de guerra é pauleira. ali. E eles ali, e ele chegava lá, ele contava as coisas pra gente. Por isso que a gente ficou com vontade, porque as histórias que ele contava ali quando a gente tava junto. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tinha 16 anos, e aí eu fui, né, subindo e tal. Quando eu fiz 18, até quando eu tirei a carta, foi a empresa que pagou a minha carta como bonificação lá. E aí na outra semana eu fui fazer a matrícula lá no para servir. Aí ele falou: não, não posso perder o motorista e o ajudante da mesma linha. Eu falei: como que eu vou fazer isso? Eu falei: se eu fazer isso aí, quem que vai entregar água? Eu falei: tá bom, né? Fazer o quê? Mas Caramba. conta pra gente, Tiagão, como que começou? Como que foi a infância do Tiago? Né? Como começou? Da onde que você veio? Você tem irmãos? Não tem? Como é que foi, irmão? Conta pra gente aí. Cara, primeiramente, a minha infância, eu sou nordestino, né? Nasci em Onápolis, Bahia, do ladinho de um lugar muito famoso, que a maioria conhece, os paulistanos adoram, chamado Porto Seguro. Porto Seguro, eu vivi muito tempo lá, né? Conheço muito ali. A galera ama Porto Seguro de paixão e sempre quando dá a gente aparece por lá. Então a minha infância foi ali, né, em Onápolis. Meu pai sempre foi um vendedor nato, né? Sempre foi um vendedor nato. E já rodou o Nordeste quase todo, o Brasil quase todo, trabalhando com vendas, né? E ao longo desse processo, aonde ele estava, ele ia, vamos dizer assim, desbravar primeiro o local. Quando ele estava lá fixo, tudo bonitinho, ele levava todo mundo. Então eu já Que morei em legal, hein? muitas cidades, muitos estados do Brasil já morei, né? Por conta dessa itinerância dele de estar em um lugar, estar no outro. Então Isso meu pai traz uma bagagem cultural muito legal também, né, irmão? Isso aqui é bom e é ruim, né? Porque nós éramos muito crianças, né? Nós éramos muito pequenos. Então a gente saía, quando fazia amizade aqui, já Já tinha estava que mudar de novo. saindo. Nossa, a gente chorava muito quando isso acontecia. Mas realmente, assim, o nível cultural era muito diferente. Uma hora a gente estava na Bahia, daqui a pouco a gente estava em Minas, depois a gente estava no Espírito Santo, né? E aí depois fomos para o sertão da Bahia e fomos vivendo assim. Aí, ao longo desse tempo, a gente passou um bom tempo morando no sertão da Bahia, né? Ali em Santa Maria da Vitória. Lugar bom, cara. Parece que o pessoal fala de sertão, mas ali tem muita água, tem muito verde. Não lugar de fome, né? Ali, pelo contrário. Hoje, as pessoas que eu conheci que moram lá, cara, os camaradas são tudo rico, né? Por quê? Ali é onde, na Bahia, em qualquer lugar do Nordeste que tem muita água, o fluxo da economia é muito grande, né? Então a galera não passa necessidade. E a gente foi para lá, conhecemos um lugar, mas ali para vendas, né? Meu pai trabalhava com produtos naturais, Olha que né? legal. Produtos muito bom mesmo. Olha, para você ter noção, eu nunca fui na minha vida em um hospital dos meus, vamos dizer assim, dos meus 7 anos até os 15. Nunca. Não sei nem o que é isso, para ser bem sincero. Toda a minha família,
hoje nós somos em 3 irmãos, né, por parte de mãe e pai, e tem um irmão que foi por parte de pai, só que ele já tem mais de 40 anos, né, que foi do primeiro relacionamento, e tem um outro que é o mais novo, que também foi de outro relacionamento, que ele tem 23 anos. O restante, uma tem 38, o outro tem 37, a que tem 38, ela mora em Londres, né, tá morando agora para lá. Meu irmão veio para o Brasil recentemente, ele estava lá também com ela. E nós somos em 3. O outro, ele decidiu viver, andar pelo Brasil inteiro. Aos 15 anos de idade, ele começou a fazer um trabalho no Farol com a galera e um cara chamou ele e falou, olha, é o seguinte, tá afim de rodar o mundo com a gente? Ele falou, tô dentro. Colocou a mochila nas costas e foi embora. Não olhou para trás, cara. Desapareceu do mundo. Então ele já foi para Foz do Iguaçu, ele já foi para Maceió, Alagoas, já foi para quase todos os estados brasileiros. Andando e vendendo, né? Como se dizer, né? Galera hippie. E ali foi, ele vive assim. Cara, as histórias dele é muito bacana quando a gente senta para conversar. Imagino que deve ser surreal as histórias. Muita história massa mesmo, assim, de verdade. Então, passei um bom tempinho ali, vivendo ali na Bahia. Depois de um tempo, como toda família batalhadora, né? Meu pai passou um pouquinho de dificuldade, aí viemos para São Paulo morar com minha mãe, porque meu pai e ela se separaram quando éramos bem mais novos. E ela veio para São Paulo. E aí nós ficamos um tempinho, mas depois voltamos de novo para Bahia, porque meu pai já se estabeleceu, aí voltamos para lá. E aí praticamente ficamos lá até os 13 anos de idade, mais ou menos. E aí ficamos na mesma cidade. Voltamos para Eunápolis, Bahia, né? Aí depois fomos morar em São João do Paraíso, que é uma cidade também muito próxima ali de Eunápolis, fica uns 100 quilômetros. Também tudo pertinho do outro. É um lugar estranho, de paraíso não tem nada, né? Só o nome mesmo. Só o nome. Só o nome, mas não é paraíso não, é feio, entendeu? E ali, como toda a família brasileira, cara, sofrimento, luta e vamos pra cima. E meu pai sempre batalhando. Dentro da nossa casa eram 7 pessoas e só ele trabalhava. E aí nós fomos morar aí nesse lugar. E aí depois desse lugar a gente se mudou, nós fomos para Santa Maria da Vitória, fomos pro sertão. E lá foi muito bom durante um tempo, depois começou a ficar bem ruim. E aí nós viemos morar em São Paulo, né? Viemos morar em São Paulo e aí passamos um tempinho aqui em São Paulo. Minha madrasta, ela conheceu um trabalho novo, apresentou para meu pai e meu pai veio. Aí viemos toda a família para cá. Chegamos aqui em 2002. E aí permanecemos. Aí em 2005 eu entrei no quartel, em Quitaúna, praticamente aos 18 anos de idade. Permaneci durante um tempinho lá. E aí nesse tempinho meu pai trabalhando e tal, sozinho, recebemos uma oportunidade de trabalhar no ramo financeiro, né? Abrimos algumas lojas para poder fazer um empréstimo e tal. Isso era algo que estava surgindo no Brasil, aí em São Paulo, no governo do Lula. E ele abriu as portas relacionadas a isso. Isso trouxe um retorno financeiro muito bom, né? Aí eu, tá bom. Decidi junto com ele. Fiz alguns cursos enquanto estava no Exército, né? Estudei ali relações exteriores também ali, porque o quartel, as pessoas pensam, nossa, o quartel, todo mundo faz o quê? Cara, assim, eu não sou levantar bandeira de nada, mas eu digo, se nós fôssemos administrados pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, nós estávamos vivendo em outro patamar de país. Eu tenho comigo uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatório todo mundo, homem ou mulher, passar pelo menos um ano pelo processo militar das Forças Armadas. Sei lá, 3 meses, 4 meses na Marinha, 4 no Exército, 4 na Aeronáutica. Para conhecer, principalmente, assim, é minha opinião, tá? Então, como você falou, não vou levantar a bandeira de nada, mas a minha opinião. Em relação à hierarquia, eu acho que assim, é fundamental, hoje em dia principalmente, né? Mas eu tenho essa mesma visão que você. Eu acho que se a gente fosse comandado pelas Forças Armadas, eu acho que estaríamos em outro patamar com certeza, com certeza.
Os camaradas, a disciplina, a ordem, é tudo muito bem encaixado, não tem erro, né? Então, quando eu fui para o quartel, eu era um menino muito mal acostumado. Tudo que eu comia, eu cheirava. Tudo que eu ia fazer, a comida não pode ser gordura, não pode ser não sei o quê. Então era muito fresco, né? Um moleque com 18, muito fresco. Mas quando, rapaz, eu entrei lá, eu aprendi a ser homem de verdade. Ali o cara, quando o cara é ruim, o cara sai ruim, né? Mas quando o cara é Instinto, não de adianta. boa índole, o cara sai mudado Melhor. e transformado, entendeu? E eu agradeço muito ali o Exército Brasileiro, porque realmente eu aprendi a ser um homem diferente. E aí quando eu saí de lá, aí eu entrei no ramo aí do consignado praticamente, fui aprendendo ao longo do tempo aí como trabalhar, não existia, não tínhamos nem computador, nem nada. Trabalhava, eu comprei uma pasta catálogo ali, fui colocando os folders, né? Fazia o controle dos clientes no caderno, que nós não tínhamos computador nem nada. E isso é uma coisa incrível, né? Porque mesmo sem condição, voltando um pouquinho lá atrás, na época do MS-DOS, lá em São João do Paraíso, a aula custava R$ 30. Meu pai pagou para eu poder aprender. Eu ficava naquela tela preta lá só treinando. QWRTYUXYP. E ficava assim, 2 vezes por semana eu ia para, vamos dizer, a lan house do cara lá, só tinha aquela tela preta do MS-DOS e ficava treinando. Então meu pai sempre foi um cara batalhador, mas sempre investiu na educação, né? Da maneira dele mais simples, mas sempre correu atrás para poder conseguir fazer. E graças a Deus a gente foi atrás, estudou. Em Santa Maria da Vitória também, quando nós estávamos morando lá, nós também estudamos em escola boa, né? Estudamos em escola particular lá. E sempre correndo atrás. E conseguimos, né? Conseguimos. E aí, quando nós chegamos em São Paulo, depois que saiu do Exército, entramos aí no mundo financeiro, vamos dizer assim, e começamos a fazer empréstimo consignado pessoal. Aí de lá para cá, nós começamos em 2006 praticamente, nós abrimos a empresa e praticamente já temos quase que 20 anos trabalhando. Durante uns 6 anos praticamente nós ficamos fazendo isso. E aí eu falei para ele, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar. E aí fomos atrás de alguns outros produtos diferentes. E sempre fazendo cursos, né? Eu fiz um curso de logística, porque eu gostaria de aprender um pouco sobre supply chain, né? Entender um pouquinho sobre a cadeia de suprimentos e tal. Eu fiz no Senac, ali de Guarulhos, né? E era uma coisa que eu também gostaria de ter seguido em frente, mas não foi possível, né? Não foi possível. E aí acabei, pelo menos, agregando o que eu aprendi do curso. Agregando e levei para a vida. E aí fomos em frente, aí abrimos aí umas 5 lojas que a gente tinha, colocamos as pessoas para trabalhar, mas como o Brasil é um negócio complicado quando se trata de controle de funcionários e tal, ali aquela motivação que sempre ter, trabalhar a cultura da empresa, isso é muito importante. E aí acabamos tendo que fechar todas as outras, ficamos só com uma loja, né, que é a que eu estou hoje há 20 anos praticamente. Meu pai decidiu, nesse meio termo, abrir uma loja de produtos naturais, né, para vender coisas naturais, carne natural, carne vegetal, tudo que era natural eu quis abrir. Legal. Conseguimos abrir a loja do jeito que ele quis, tranquilo, mas no bairro onde foi aberta a loja, não deu para seguir em frente porque o produto natural naquela época não ainda estava no auge, sabe? Então era muito, na realidade é caro, né? É uma lata de bife de soja que custa 20, é uma lata de salsicha vegetal que custa R$ 22. Então, para a galera que mora aqui na ZL naquela época, o custo era alto. E acabamos tendo que fechar a loja e aí ficamos apenas com a loja que nós estamos hoje. E aí fiz alguns Que o pessoal cursos também, bancos. Oi? eles não têm a cultura dessa parte natural, né, cara? É incrível, né? Você deu um exemplo aqui surreal, cara. Dos 7 aos 15, aos 13, você não sabe o que que é, né? Um hospital, não conhece ali. Porra, mas por que que não conhece? Porque faz uso da medicina natural, pô. E Exatamente. eu particularmente adoro, né? Eu tenho algumas coisinhas aqui também, a gente gosta bastante. Então tem ali
Ah, tá com uma tosse, vai lá, faz um chá de guaco. Tem outro guaco plantado aqui. Ah, o fígado tá meio ruinzinho hoje, aí, comeu alguma coisa que a gente não tem hábito de beber aqui. Já tive, mas hoje não mais. Ah, tem um boldo ali também. Tem uma babosa, tem. Então a gente gosta bastante dessa, dessa área natural, né? Eu acho que eu cresci assim também, irmão. Minha avó, ela sempre falava, né? Ah, tá com isso, vai lá, toma banho disso aqui. Vá falar pra minha mãe, minha tia, ó, vai no mato lá, pega raiz não sei do que, pega o mato não sei do que faz um chá, faz não sei o que. Quando eu era moleque, eu lembro que eu tive icterícia, velho. Aquele amarelão. Minha avó falou, "Pô, parecia um mamão, velho. Era gordinho, então puta coisa feia, ela falou. Ah, vai no médico, ah, tem que tomar remédio, tem que tomar isso. Minha avó falou, vai tomar nada, dá um moleque aqui. Falou pra minha tia, ó, vai lá, pega isso aqui no mato. Lá falou o nome dos matos que tinha que pegar lá, vamos fazer um banho. Cara, minha tia, né, falando, minha avó já faleceu, mas quando ela falava pra mim, foi 3 banhos que ela deu. Com aquele mato lá, com aquelas ervas que tinha lá. Passou, Sim, velho. E, sim. e assim, remédio, minha avó fumou, né, a vida inteira. Era cardiopata, enfim. Só que ela fazia uso de medicação controlada, porque o médico falou, ó, tem que fazer, porque já está num estágio bem avançado, mas ela nunca deixou de usar os naturais, cara. E ela falou que dava mais resultado o natural, que eu acompanhava, né, morava junto com ela. Eu via chá, ela amassava uns esquemas lá, umas plantas, umas folhas, e fazia o uso disso aí. Então eu sempre, né, compactuei, né, com essa área aí. Eu acho que se todo mundo desse um pouquinho mais de atenção para essa área, eu acho que muita Cara, coisa mudaria. hoje eles chamam de medicina homeopática, né? Eu acredito que é esse o nome. Ó, Isso, é isso mesmo. deixa eu mandar um alô aí, ó. O Selma aí, o meu instrutor de mapa aí, ó, tá assistindo a live junto com a gente aí da VRB. Ah, que legal, cara. Seja Seja muito bem-vindo. bem-vindo aí, Selma. Então, o que acontece? Eu passei um bom tempo da minha vida usufruindo desses medicamentos aí. Ah, era dor disso, aquilo, toma aqui. Meu pai sempre trazendo. Uma coisa muito legal, que eu até falei com um amigo meu, ele tem problema com asma, né? Eu falei para ele, meu amigo, meu pai curou a bronquite asmática da minha irmã com inalação de eucalipto. De eucalipto, nossa, é surreal. Inalação. Todos os dias nós fazíamos inalação em casa, entendeu? Hoje ela tem quase 40 anos e nunca mais sofreu disso. Sabe que minha avó ensinou eu a fazer? E aqui tinha aquele eucalipto, aquele cheiroso, como que chama? Tem um que exala bastante o cheiro, né? Ele tem um citronela. Citronela. E aí, lá na chácara, lá no nosso instituto, o vizinho nosso tem esse eucalipto lá. Tinha aqui na pracinha na frente de casa, tem uma praça, não sei se você recorda quando você veio aqui, tem uma Sim, sim. pracinha aqui. O cara não matou, cara, os 2 eucaliptos. O vô da Pri ainda que tinha plantado, o cara conseguiu matar os 2 eucaliptos, um vizinho maluco que a gente tem aqui. E o que minha avó ensinou eu a fazer? Pegar o ramo desse eucalipto, cara, e aqui o chuveiro é solar, né? Então tem as placas solares aqui que aquecem a água. Então quando tá na época do frio, eu pego o eucalipto, eu faço uma rama dele, eu amarro e coloco no cano do chuveiro com vapor, vai inalando ali no vapor na hora que vai tomando Exatamente. banho, vai inalando aquilo ali, cara. E, mano, aqui a gente faz, nossa, a gente gosta muito também dos óleos essenciais, mas eu prefiro particularmente o natural, né, do que partir. Tá certo que os óleos são extraídos também, né, das flores, das frutas, enfim. Mas a inalação com eucalipto, nossa, eu É sou outro suspeito a esquema. falar. Meu pai fazia vários travesseiros e deixava nos quartos assim espalhados, né? Com aquele monte de folha. E aí era o que realmente facilitou a nossa vida ali. Então nós não tínhamos problema com o negócio de hospital, até porque o hospital no Nordeste, rapaz, é extremamente Era escasso, complicado. né? Então nós morávamos muito longe, né? Então tudo que a gente fazia realmente era a base do natural. Graças a Deus nunca E tá, tivemos problema. tá todo Nunca, mundo nunca, nunca. vivo, forte, né? Olha Exato. aqui. E hoje a gente sente falta desses produtos porque hoje está muito difícil de encontrar. E quando você encontra, né, é caro até para mim. Você às vezes nem sabe se realmente é verdadeiro ou não. É o produto. É, Essa é a exatamente. dificuldade maior disso aí, entendeu? É,
aqui em Jundiaí um cara, ele é bem conhecido, né? Chama Du Loiro, muito conhecido como Diabo Loiro também. Já participou de vários programas aí, de fazer aquelas pirofagia, né? De rua. Que nem você falou que teu irmão aí que quis fazer a vida hippie. O dele já era mais aqueles negócios, faz aqueles bagulho com a faca, pula no meio de fogo, entorta o ferro no pescoço. Ele fazia tudo isso daí, foi diversas vezes no Silvio Santos, enfim. E ele tem uma loja de produtos naturais. E, cara, quando você entra na loja do cara, você sente o cheiro do, do bagulho ele que é realmente a raiz que vende, porque ele vende tudo in natura ali, né? Você vai, você abre o potinho ali, você vai pegando as coisas, você pede, né, para a atendente ali, ela vai colocando a quantidade que você quer. E uma vez eu precisei comprar, eu não lembro o que que era, acho que era para fazer um banho, que eu peguei uma alergia, não sei da onde, cara, me deu uma alergia, cara, que o corpo todo coçava. Até brincava com a prisão, falei, deve ser banho, né? Porque não é possível, não toma banho, vai coçar desse jeito. E aí um amigo meu falou, cara, toma um banho com essa. Eu não lembro o que que era, se era cavalinha, eu não lembro, sei que era uma erva muito perfumada. Não era lavanda, nada. E aí eu fui lá comprar. Na hora que a menina abriu o potinho do negócio, cara, a loja ficou cheirosa. E realmente eu tomei esse banho, fiz, né, o chá dele ali, deixei em infusão, depois tomei o banho de higiene, depois eu joguei aquele banho. Cara, uma semana passou essa alergia e Não, é muito bom, cara. Nós temos um livro da nossa denominação chamado A Cura pelas Plantas, né? Cara, tudo o que Deus deixou para a humanidade eu vou ser feliz colocar aqui no comentário. e não ter assim problema com o futuro relacionado à saúde, se seguir o que está naquele livro, meu amigo, você não vai ter problema não, entendeu? Cura pelas Porque plantas? tudo a cura pelas plantas. Esse processo, né, ele está disponível. Só que as pessoas só precisam procurar. Só que é muito mais fácil você tomar. É mais fácil você tomar 3 litros de água, passar uma dor de cabeça, ou tomar uma Neusadina em 10 segundos. É muito mais Eu penso fácil tomar uma dessa Neusadina. maneira. Esse Né? Tomar 3 litros de livro água, ninguém quer. é autoria de vocês, esse livro? É da nossa igreja, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, a autoria deles. A cura pelas Cara, que plantas. legal. Depois eu mando o link para você, você pode Manda, compartilhar. Mas é manda que eu vou sensacional. compartilhar, assim, vou colocar na Sensacional. descrição do podcast aqui, cara. Não, é sensacional, entendeu? E esse livro é muito antigo mesmo. E tudo que tá lá, cara, é o que a gente faz, entendeu? É o que a sua avó fazia, o que meu avô fazia, o que meu pai fazia, entendeu? Só que isso virou uma serve hoje, para você ter noção. Hoje, para você ter um tratamento natural do bom mesmo assim, você vai pagar muito dinheiro. Porque hoje isso virou coisa rara, né? Não está disponível para todo mundo. Então, quem quer vai ter que tirar do bolso, porque é uma coisa que realmente ela traz benefícios para a saúde. Nós temos hoje também na nossa, na nossa comunidade, nós temos um local internado e praticamente o tratamento é 100% natural. Entendeu? Legal. Bom, deixa eu dar umas boas-vindas aí pro Willis, que entrou na live também aí. O Willis também é educador financeiro. Vai ser bom aí ele acompanhar esse bate-papo aí. Seja bem-vindo, irmão. Cara, a gente aqui no Instituto, a gente até ia colocar, a gente estava em contato com uma pessoa que ela é instrutora, ela dá formação de naturopatia, né? Então é uma coisa que a gente gosta bastante. E a nossa ideia é levar isso daí para o Instituto, ter como que eu posso falar para você ali, como uma cultura da empresa, né? Cultura do Sim. Instituto, nessa parte medicinal, natural, e a gente ia até montar ali, né, na parte de cima. Ainda você não conhece lá ainda, quando você vir participar do Liberty, você vai saber lá em cima lá como é que é. E a gente quer montar, né, tipo umas hortas, né, eles falam fazenda natural. Né? Então a gente vai montar ali, ó, o que que é isso? Ah, erva cidreira, para que serve? Ah, para isso aqui. Aí tem ali, erva de Santa Marias, para que serve? Para isso aqui.
picão branco para isso aqui, sei lá, o guaco, a gente quer montar isso daí lá e para depois também ministrar os cursos, né? Trazer essa pessoa aí para, sabendo que você já tem essa expertise, ó, já é mais uma opção que a gente tem aí para trazer para o instituto aí para você passar aí, que aqui em Jundiaí o pessoal busca muito, Thiago. O pessoal é adepto a essa. É aquilo que você falou, as poucas pessoas que têm acesso a isso daí, eles comandam, né, o mercado, então eles vão colocar o preço que quiser e vai ficar caro para a pessoa manter, né, essa, essa, essa vida mais saudável. Né? Eu tenho amigos que hoje eles têm empresas de produtos orgânicos. E eles mesmos falam, olha, onde eu compro para poder colocar aqui na loja é muito caro. Então, como que eu vou repassar para o meu cliente uma coisa orgânica, uma coisa mais saudável, se o cara que eu vou comprar esfola eu vou repassar como para o meu cliente? Então, É a dor, difícil. Isso. hoje, uma das dores que o pessoal tem é isso daí, né? Que são poucas pessoas que comandam o mercado e eles dominam ali do jeito que eles vão fazer o que querem, né? Exato. Mas eu. A natureza tem tudo, né? Tem, A natureza tem tem, tudo. tem. Mas é isso Eu, aí. Essa é a caminhada. Essa é a é, caminhada. mas vamos lá. E você falou aí que você saiu do exército, né? Que você foi ajudar seu pai, você teve a oportunidade de criar, né? De entrar para esse mundo financeiro. Fala para mim, irmão, no começo, qual que foi a pior dor que você sentiu ali ao sair ali de uma coisa que você não estava engajado ainda, mas você já estava há um ano, né? No exército? Sim, sim. Então, Tava um ano lá. um ano ali no exército, né? Com a vontade de seguir a carreira ali, você sabendo que ali era uma carreira que você podia ficar ali, ó, vou fazer o meu aqui e o resto da vida eu tô tranquilo, né? Entre aspas, vamos colocar assim. Mas você decidiu empreender, né? Enfrentar aí uma batalha aí hoje bastante difícil, né? Nos dias atuais, eu imagino há 15, 20 anos atrás. Daí sem conhecer o mercado, né? Que você saiu ali com uma oportunidade, né? Que você disse. Qual foi a dor que você sentiu ali? Quais foram os empecilhos que você teve e como que você superou isso daí, meu irmão? Olha, quando eu tomei a decisão de sair, primeiro eu vim conversar com meu pai para entender qual que era o trabalho, né, vamos dizer assim, o produto que iríamos trabalhar praticamente, porque dinheiro é produto, né? As pessoas hoje compram dinheiro praticamente e nós vendemos ele. Então, aí eu entendi, ele me explicou, tal, fiz uma semana de treinamento. Antes de sair para treinar, eu conversei com o capitão do exército e falei, olha, eu gostaria de passar um tempo treinando, porque eu decidi não engajar mais, e então eu gostaria de passar uma semana treinando no banco para eu entender a respeito disso. Aí ele falou, tranquilo, me liberou durante uma semana, fiz o treinamento, gostei, aprendi e vim em frente, né? Empreender, né? Eu Você era nunca, atrelado no banco. nós éramos na época atrelado a um banco, e aí eu fui fazer o treinamento naquele banco, naquela instituição, aprendi sobre o produto e aí saímos para poder trabalhar. Abrimos uma loja e começamos ali de pequeno mesmo, aqui onde nós estamos, e começamos a correr atrás de clientes, panfletar na rua, né? Eu Todo lembro disso aí, dessa domingo, parte. todo domingo eu estava eu e meu pai panfletando na rua, né? Para na segunda-feira a galera começar a vir perguntar. Como era uma coisa nova, então o pessoal vinha rápido, né? Então tinha vezes que a gente atendia 10, 15, 20 pessoas, né, em um dia só. A semana era muito cheia de muito trabalho, e só que era tudo papel. Tudo tinha que preencher na mão, na caneta, assinar, né? Não existia nada do mundo digital ainda. Então foi doloroso, né? Foi doloroso. A gente também não tinha condições de comprar computadores, não tinha nada. Nós fomos na cara e na coragem. Essa é real, Eu lembro, né? eu lembro nessa época aí dos papéis, quando eu comprei meu segundo carro, eu comprei financiado. E eu lembro que eu fui no estacionamento e era assim também. Nossa, cara, papel. Assina e pega e se vai. E aí o cara, eu lembro que na aprovação o cara errou. Se fosse sem vergonha, eu podia ter comprado um carro que valia à época, acho que 12 mil por 1.200. Que o cara errou, velho, na hora de escrever. E faltou Não, um zero.
zero ali, mano, e saiu como, no documento, saiu como 1.200. O cara ia tomar prejuízo, eu ia falar, ah, beleza, comprei um carro por 1.200, que lindão, né? E ia dormir como? E aí eu falei pro cara, falando, mano, tá errado isso aqui. Ele falou, cara, ainda bem que você leu antes de assinar, porque se você assina, não tinha mais como voltar atrás. Eu falei, ô louco, ele falou, vamos ter que fazer a papelada tudo de novo. Nossa, aí eu falei, pelo amor de Deus, sério? Ele falou, sério. Cara, ele levava, eu trabalhava dentro de uma empresa, ele levava para mim na hora do almoço, cara, lá para poder fazer o preenchimento, porque na verdade era atrelado, né? O banco era atrelado, a empresa tinha, né? Por causa do sindicato, tinha uma parceria com a financeira, na verdade, né? Se eu não me engano, acho que era a BV Financeira. E aí o cara levava lá pra gente, mano, ele preencheu tudo, depois ele chegou com a Bíblia lá e falou, ó, tá aí já, quando deu certo. E eu tava com o carro já, pra você ter uma ideia. O cara já tinha liberado tudo, e eu também era um amigo de família, né, o dono do estacionamento. Mas, cara, era uma burocracia, essa questão de papelada, Papel. que, muito papel, mano. Era muito papel, era muito papel. E hoje você faz hoje um financiamento, esses dias eu vi aí pelo WhatsApp, pô. Pelo WhatsApp, né? Rapidinho, né? Antigamente, quando a gente atendia os clientes, e como a nossa maior, vamos dizer assim, a parte dos clientes, né? 90% deles era tudo aposentado, então pensa, como que não era para assinar Nossa, esses negócios. O cliente que não sabia assinar, que tinha que colocar o dedo, nossa, foi muito papel eu ao longo imagino. dos anos. E, Tiagão, Foram muitos fala papéis. pra mim uma coisa. Prospectar esses clientes era uma dor, cara? Não, porque naquela época a prospecção era só folder, né? Aposentado não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada, né? SMS. Até hoje eles nem sabem ver direito. Então a gente É. prospectou muito. A gente mandou fazer mais de 200 mil folhetos. Né? Nós distribuímos muito aqui, pagamos no rádio, que também eles escutam muito, né? Aqui a rádio local. Então naquela época a gente usou esses meios de comunicação. Era Sim, panfletagem, rádio na rua, carro de som na rua e na rádio. carro de som. E isso a galera vinha muito, entendeu? E um falando pro outro, né? Um falando pro outro. E aí seguimos isso aí É, durante uns 7 anos praticamente. Aí depois nós mudamos, né? A que região que nossa você estava? trajetória. Oi? Que região de São Paulo que você tinha? Não, nós estamos aqui na Zona Leste, nós estamos em São Miguel Paulista, né? Sempre foi aí. Sempre estivemos aqui, sempre. Que da hora, que da É. hora. Eu falo essa Sempre. parte da prospecção porque na adolescência, né, antes de eu ir para essa empresa de distribuidor de água, eu trabalhei numa escola de inglês que a gente fazia prospecção dessa maneira. A gente também saía panfletando e caçando o nego na rua. O cara passava na calçada, vem quem sabe falar inglês. Imagina um cara que não sabe falar inglês vendendo curso de inglês. Né? E aí, as dores, era um público diferente, mas pra gente era uma dor essa parte da prospecção, porque a gente não tinha, a escola não empenhava nessa parte dos folders, né, da arte visual, então a gente tinha que ser ali no gogó mesmo do poder do convencimento, né, e foi aí que eu comecei a gostar dessa área também. E eu vou falar para você, cara, era uma dor, eu imagino assim, eu imagino vocês ali naquele momento, algo novo, né, pro idoso, principalmente, que já tem, né, uma, uma metodologia diferente, né, já tem uma ideia, né, do que pode ser isso daí, que vem, né, do lado dos pais, enfim. E o poder não de convencimento, né, mas de mostrar para ele que realmente aquilo ali podia ajudar eles, que não era nada num barco furado que eles estavam entrando. Eu imagino, isso daí poderia ser uma dor para vocês também, né? Até explicar para ele que era um negócio novo, porque tem essa questão da assinatura. Ah, mas o que você vai fazer com a minha assinatura, com o meu documento? Vocês enfrentaram muito isso daí nesse momento? Sim, né? Porque antigamente não existia essa LGPD, né? Então o cara assinava, mas também a maioria das pessoas são muito simples, né? Então eles são simples. Algum ou outro questionava alguma coisa quando vinha com um filho e tal, mas o pessoal muito simples. Então eles assinavam, o dinheiro entrava na conta, mandava o documento para o banco e o banco tem um acervo lá onde fica armazenado todos esses documentos e aí pronto. Praticamente durante muitos anos nunca tivemos nenhum problema com o Que legal. cliente fazendo contestação de contrato que ele assinou. Então era mais tranquilo.
Hoje não, hoje o meio digital ele tem muito mais problema do que o meio físico, eu Eu acredito, né? imagino, eu imagino. Muito mais contestação do que o meio físico. Mas ao longo desse tempo aí, cara, nós enfrentamos uma barra, porque chegou um momento, acho que teve uma crise no Brasil, acho que foi em 2008, se eu não me engano, para 2008, 2009. 2009. Cara, essa crise levou quase muita gente à falência, e a gente entrou nisso aí. Entramos nesse processo, tivemos que fechar todas as lojas, ficamos com uma loja, né? E essa uma loja que a gente tinha foi levando, tipo, vendendo hoje para comprar um almoço amanhã e tal, e aquele sofrimento todo. Tentamos vender a loja, mas eu digo que não era plano de Deus que nós fizéssemos isso e ninguém se interessou em comprar. Aí as coisas foi melhorando devagarzinho, melhorando, e eu sempre correndo atrás, estudando e tal. E aí conseguimos sair, né? Conseguimos sair, conseguimos melhorar um pouquinho mais. Hoje nós nos especializamos em alguns outros produtos diferentes, né? Eu não atendo mais só pessoas aposentadas e pensionistas, né? Hoje nós temos muitas pessoas jurídicas como clientes, né? Nós fazemos muito home equity, que é o crédito garantido de imóvel, né? Isso depois eu vou falar para você explicar pro pessoal aí, que é fantástico essa parte aí, né? Então hoje aí eu fui atrás, conversei com uma gerente comercial nossa, falei, nossa, dá pra gente fazer alguma coisa diferente pra gente poder crescer mais? Porque a gente tá aqui meio confortável, mas eu acredito que tem alguma coisa melhor, né? E ela foi me auxiliando, me ajudando, e a gente foi mudando é, algumas coisas dentro da empresa, né? Fomos colocando produtos aqui, produtos ali, e fomos atrás de treinamento. E o banco sempre proporcionando isso pra gente. E a gente foi crescendo devagarzinho. Eu falei, nossa, chegou uma hora que eu vi uns produtos que eu gostei. Eu falei, vou focar um pouco mais nesses produtos, porque são produtos de ticket maior e traz um retorno melhor. Demora um pouco mais, mas o retorno é muito bom, entendeu? E aí foi onde a gente entrou no financiamento imobiliário, no home equity, no crédito garantido de veículo, né? Financiamento de equipamento, liberação de financiamento no crédito aval, no FGI, o pessoal que é um empresário, quer fazer um empréstimo, às vezes não consegue, aí a gente auxilia o cara, aprova a ficha dele. E aí foi esses produtos que entramos, falei, nossa, gostei. E aí, vamos dizer, uns 6 anos para cá, nós começamos a trabalhar esse público. E aí estamos tendo resultado. Né? Que legal. Resultado. E hoje você presta assessoria também, né? O pessoal precisar de assessoria financeira, você tem toda Quando eu essa entrei para expertise. poder trabalhar, eu fiz uma faculdade, né? Na realidade, quando eu era menino, eu sonhava em trabalhar com relações exteriores. Olha que legal. Cara, aonde eu morava, eu não tinha perspectiva do futuro, né? Falei, meu Deus, eu não sei se vai ser. Mas eu sempre sonhei com isso. E aí, quando eu cresci, eu falei, cara, eu vou estudar inglês, vou tentar seguir isso aí. Mas não deu. Aí eu falei, vou tentar ser comissário de bordo. Aí só que comissário de bordo precisa ser bilíngue. Aí eu falei, dá para estudar duas línguas? Dá, eu fui estudar inglês e francês, mas também não fui ser comissário de bordo. Não quis, né? Não quis, não tive essa vontade de sair. E aí, nisso que a gente foi aprendendo isso, eu falei, nossa, mas comércio exterior é uma coisa boa, né? Aí eu falei, dá para trabalhar no Porto de Santos ali e tal, fazer uma coisa bacana, aí eu acredito que vai fluir. Aí também não foi, também não foi. E aí fiz logística e tal, não foi. Aí eu me encontrei estudando finanças. Eu falei, vou fazer uma coisa dentro da minha área que eu estou trabalhando. Aí eu fiz gestão financeira, comecei a aprender, a gostar, né? E eu falei, nossa, vou focar nisso aqui. Focar realmente em aprender. E aí comecei a gostar, estudei ali durante um tempo. Eu falei, agora eu preciso aprender melhor a ter o controle das finanças. Vou fazer um MBA de investimento. Aí eu fiz um MBA de investimento e agora estou trabalhando relacionado a isso e assessorando algumas empresas, né? Entendeu? A gente vai na empresa da pessoa, quando a pessoa está com dificuldade, eu auxilio e falo, olha,
primeiro, para consertar a sua empresa, precisa estruturar isso. E depois que estruturar, a gente consegue trabalhar essa forma de capital para vocês. E aí a gente estrutura a empresa do cara, depois libera o capital. Que legal. Porque às vezes o cliente pega o capital, gasta o capital e não sabe o que fazer mais. Não sabe o que fazer mais. Entendeu? Então a gente estrutura a empresa dele, depois libera o capital e aí pronto. Aí o cara consegue. Independente do tamanho da empresa. A empresa de grande porte ainda, tipo de 300, 400 funcionários, esses camaradas, eles praticamente eles já têm uma galera que cuida disso, né? Mas a partir acredito que de outubro em diante eu já vou estar atendendo esse tipo de cliente também. Se o cara for um MEI, ou se o cara for uma mega empresa, você consegue atender, independente se ele tem ou não, mas que legal. É porque assim, eu visitei uma empresa de um camarada que presta serviço para a Petrobras, o faturamento do cara é absurdo. Só que eu cheguei lá dentro da empresa do cara e eu falei, o mesmo erro do cara gigantesco é o erro do cara pequeno. Entende? Então, hoje, a estrutura muitas vezes não depende. Porque às vezes o empresário é o cara que quer fazer tudo. E esse empresário que quer fazer tudo, quer ter o controle, é aonde ele comete os erros, entende? E aí, estudando isso, devagarzinho, eu falei, olha, a gente pode atender tanto pequeno quanto grande. Só que o grande é um pouquinho mais complicado, porque é um cara mais teimoso. Ele já está, vamos dizer assim, veaco naquilo que ele faz, ele acha que aquilo vai dar certo, mas não está dando certo. Né? Aquele famoso ponto de faca, né? Eu aprendi uma coisa fazendo um curso recentemente, que liberdade, né? Liberdade é você ter tempo para você fazer tudo com a sua família e deixar a sua empresa seguir em frente sem você estar no pé. A galera acha que esse ditado de que o boi engorda com o olhar do dono, isso é um ditado chucro. Isso aí é um ditado português que inventaram, acredito que no passado, porque os portugueses gostavam de ficar com a barriga no balcão, porque tinham medo de ser roubado. Então, isso é uma coisa que não existe, né? Hoje, uma Coca-Cola, uma Unilever da vida, uma Vivo, o dono deles não estão lá com a barriga no balcão, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe quem é, né? Exato. Então, eles estruturaram a empresa para que a empresa trabalhe sem eles. Então, é isso que o empresário precisa aprender. E é difícil tirar isso da cabeça de uma grande empresa, vamos dizer assim, né? Porque uma empresa que tem acima de 100 funcionários já é grande. Grande, faturamento já é grande. Segunda-feira eu conversei com uma pessoa e eu até falei de você para ele. E num passado aí, uns 10, 12 anos atrás, né, eu já tinha prestado um serviço para eles de consultoria. Quando eu trabalhava com consultoria, eu tenho a formação em coaching, e aí eu atendia como coach e como consultor também, dependendo do que eles precisavam. Mas eu trabalhava com pessoal, né, com pessoas. E aí eu prestei um serviço para essa empresa, acho que em 2012, 2013, mais ou menos. E aí, para trabalhar com as pessoas, eu conversei com o filho do dono, né, que foi com quem me levou até a empresa dele, e ele falou isso daí de uma teimosia do pai dele. Uma empresa que faturava alguns milhões, né, por ano, e ele trabalhava com reciclagem. E a empresa estava quebrando. E o menino pegou e falou para ele, pai, o que a gente tem em caixa hoje, a gente consegue manter a empresa mais um ano. Salvo engano, eles tinham, acho que 10 milhões em caixa. Ele falou, isso daqui é um ano que a gente tem para sobreviver. A gente está na UTI. E esse aqui é o nosso oxigênio. E está acabando. Falou, se continuar desse jeito que você está levando, vai acabar em menos de um ano. Não é com um cara que gastava, que tinha uma ostentação, nada. Que a empresa mesmo, aquilo que você falou, ele tinha uma gestão à moda antiga. Essa gestão aí do cara no balcão, e tem que tudo passar por ele, tem que ser tudo dele, o aval tem que ser dele. E, claro, os tempos vão mudando, né? Vão mudando as situações, vão mudando as culturas, enfim. E o filho deu uma sugestão para ele, falou, pai, por que você não fala para fulano tomar conta da parte comercial? Eu tomo conta da parte financeira. Ele também fez MBA, fez gestão financeira, enfim. E, cara, a gente tem 26 segundos, que eu esqueci que esse Instagram, ele é novo.
Então a gente tem 19 segundos. Desculpa eu ter que interromper, mas eu preciso que você faça suas considerações finais, meu irmão. E aí a gente grava um outro depois para falar com a galera. Bom, vamos lá, para a gente poder encerrar aí, né? Ixi, vai cair. Primeiro, Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir outra aqui com a live para o Thiago fazer as considerações finais dele. Deixa eu mandar aqui que eu voltei. Para ele poder fazer, que não é justo, eu me esqueci. Essa conta no Instagram ela é nova. Tiagão, tô mandando aí para você para aceitar que não é justo a gente finalizar esse assunto aí e você falar do seu know-how, da sua empresa, que a intenção é essa. Voltando. Fechou. Espera aí, Tiagão, não tá aparecendo o vídeo aqui. Deixa eu só ver se tá com delay. Faz de novo daquele jeito, Tiagão. Sai do ao vivo e manda o convite de novo, porque não apareceu aqui para mim. Tá, deixa eu sair. Tá. Aí depois eu edito essas duas lives, faço uma só e publico de novo aqui no Instagram. Vamos ver aqui. Aí eu mandei agora, vamos ver se dá certo. Ele tá com um delayzinho de... Aí, agora foi. Beleza. Depois eu edito as duas e eu coloco uma coisa só para... Que eu esqueci que essa conta é nova. Então, conta nova eles dão uma hora só. A minha é liberada. A minha, pessoal, 5 horas aí a gente consegue ficar. Mas como eu estava falando para você, Tiagão, o que aconteceu com essa empresa, né, com esse menino? Ele falou para o pai, ó, coloca pessoas especialistas em cada área para tomar conta. E aí o cara relutou, ainda ele ficou acho que uns 2 meses relutando e ele falando. E aí, conversando com ele segunda-feira, ele falou assim, cara, ele aceitou, né, essa proposta que eu dei para ele, e ele colocou a irmã dele para ficar na parte comercial, ali cuidar do RH, né, cuidar dos funcionários. Ele já chegou a ter 60 funcionários né, nessa empresa dele de sucata. Hoje ele tem 12. E ele fala que os 12 que está lá hoje faziam o papel dos 60 funcionários que ele tinha no passado aí não tão distante. E aí ele falou que ela mudou a cultura da empresa, ela modificou algumas coisas, ela tornou uma empresa mais humana. E ele chegou e falou assim, olha, pai, você fica então como se fosse um estrategista da empresa. Como se fosse sei lá, um CEO da empresa. Você não precisa estar todo dia aqui, mas a gente vai te passar como que vai ser o dia a dia da empresa. E ele falou, não, beleza, vamos fazer essa experiência. E ele ficou sabendo, eu tô contando essa história porque você falou do Porto de Santos, e ele comprou um navio, cara, que ia para sucata. Então eles tinham lá os 10, 12 milhões na conta lá, que era de um ano, e ele falou assim, cara, eu vou dar uma cartada aí que ou a gente vai explodir a empresa ou a gente vai quebrar de vez, vai falir. E ele comprou esse navio, acho que pagou 8 milhões, salvo engano, dessa embarcação, uma embarcação grande, para cortar, né, e poder sucatear. E, cara, ele falou que só com uma parte que ele comprou, eu não sei se foi o motor ou se foi da fuselagem, eu não sei o que foi ali, que ele pegou, só com uma parte lá dele, ele falou que ele conseguiu fazer 10 milhões. E sobrou, assim, 80% ainda da embarcação que eles compraram para poder fazer a venda, né, para trabalhar isso daí. E ele falou, ó, tá vendo? E se dependesse ele falou, se dependesse do meu pai, mano, a gente não ia fazer. A gente ia fazer, ia ficar, né, no... Deixa eu rolar aqui, mas não é nada. E aí ele fez isso daí, ele falou, foi um risco que nós corremos, mas eu falei, mas foi um risco realmente? Ele falou, não, porque eu estudei, né, eu estruturei tudo, então eu acho que não foi um risco que a gente correu, mas se dependesse da antiga gestão, não faria, manteria daquele jeito ali. Ele falou que ia manter até os 60 funcionários, que ele falou que tinha gente lá que ficava se escondendo porque não tinha o que fazer. E ele falou, não vai mandar embora ninguém, porque se melhorar tem todo mundo. E hoje eles têm 12 funcionários que desempenham o que 60 fazia.
E hoje conseguiu reestruturar a empresa, né, nessa cultura aí de melhoria. Mas, Tegão, para não tomar mais o seu tempo, né, para mais uma vez agradecer, né, ó, essa disponibilidade que você teve aí para falar comigo, para gravar esse podcast. Né, podcast em modo live, mas você sabe que a gente vai fazer aqui, vai recebê-los aqui, você, sua esposa, sua filha, que minha filha pergunta dela diariamente que elas gravaram um vídeo, eu não sabia, depois eu vou te mandar o vídeo das duas, gravaram no meu celular, brincando aquele dia, e aí a gente vai fazer um podcast a nível podcast mesmo, a gente sentado com a câmera para gravar, para poder colocar aqui de novo, mas mais uma vez, meu irmão, eu agradeço de coração mesmo, não só pela disponibilidade de hoje, mas por tudo que vem acontecendo, né, as indicações, as dicas, as ajudas que você sempre disponibilizou para a gente. Sempre que eu estou orando, o seu nome está ali, estou pedindo para você, pela sua família, e para a gente você foi uma bênção que apareceu na nossa vida, e que eu falo, nada é por acaso, né? Eu até brinquei esses dias com um amigo meu, falei assim, cara, você acredita em livre-arbítrio? Ele falou, eu acredito, você pode fazer. Eu falei, não, o livre-arbítrio eu penso de duas maneiras, cara. Eu penso que a gente não tem livre-arbítrio, e eu penso que o livre-arbítrio é o ambiente que a gente está inserido que vai nos dizer se a gente pode ou não fazer aquilo que a gente acha que deve. Porque Deus já escreveu na sua história, irmão. Então não tem acaso. Não tem. Nossa, olha o que aconteceu. Não. Está escrito ali e era para a gente, né, as vidas se encontrarem em algum momento da nossa vida aí. E você veio nesse momento que a gente se conheceu aí, que está fortalecendo ainda mais a amizade. Então, agradeço mais uma vez, né, pela disponibilidade. E, cara, faz seu pitch, vamos colocar assim, né? Faz aí o que o Thiago faz, o que ele pode fazer para as pessoas. Irmão, você tem, deixa eu só ver aqui, você tem 54 minutos para falar, irmão. Ô, louco. Bom, Mano, o tempo é seu. antes de fazer meu pitch, primeiramente também eu quero agradecer aí pela oportunidade, né? Instituto Orlando Torso, pelo convite, né? Realmente foi uma bênção poder conhecer vocês. Também acredito que nada nesse universo é por acaso, né? Tudo tem o agir e o mover de Deus. E vocês também estão sempre em nossas orações, né? E a amizade aí, ela está crescendo cada vez mais. E estamos juntos em todos os projetos aí, né? Com certeza. De lá para cá. E para finalizar, a minha parte relacionada ao meu trabalho, por que eu decidi migrar parte do meu atendimento para a pessoa jurídica, né? Porque eu vi que boa parte dos empresários, né, são só apenas empreendedores. Eles não são empresários, eles vivem empreendendo. E isso gera um desgaste mental muito grande, né? Eu já conheci muitos empresários mesmo, que pessoas que moram em lugares muito bons, mas assim, não tem nada na conta. E nós estamos falando de pessoas que com faturamentos gigantesco, né? Conheço pessoas assim também. Então, não tem nada de faturamento. E você vê um empresário pequeno, um cara ali bem estruturado, bonitinho e tal, chega a dar orgulho de ver o balanço ali daquela empresa e tal. Então, eu decidi auxiliar esse pessoal com conhecimento. E uma das coisas que eu levo para minha vida é um ditado do Zig Ziglar, né? Auxilie 1000 pessoas a conseguirem o objetivo delas, e os seus objetivos serão alcançados. Então, quanto mais empresários eu ajudar a conseguir o objetivo, o meu vai ser alcançado sem problema. E agora um pitch para poder encerrar, né? Encerrar nossa live, nosso bate-papo aí, que foi muito gostoso e tal. Bom, para quem está nos assistindo, vai nos assistir aí, é o seguinte: hoje, sou o Thiago, eu trabalho no mercado financeiro, né? Sou estudante, sou empresário, estou correndo atrás de certificações para aprender cada vez mais, para auxiliar o máximo de pessoas possíveis, porque eu quero que todas elas tenham liberdade no seu dia a dia. E quando eu falo liberdade, não é só liberdade financeira, é liberdade para você ter tempo de curtir
aquilo que é mais precioso na sua vida, que é a sua família. Então, quero deixar um abraço para todos vocês. Aqueles que quiserem nos seguir, manda mensagem lá no site da TKR Mais Crédito, na TKR Consultas nós temos o Instagram, ok? O Orlando tem nosso contato. Qualquer dúvida que você tiver relacionado ao ramo de finanças, pode nos contactar, que estaremos sempre à disposição. Um abraço. E eu vou assinar embaixo e assino de olho fechado, põe a mão no fogo. E de verdade, não é... Tô rasgando seda, não. É de verdade mesmo. Se você precisa, se você não precisa, mas quer expandir o seu negócio, quer entender um pouco mais sobre essa área de finanças, sobre essa área, né, de empréstimo. Você trabalha também, né, Tiagão, caramba, as cartas de crédito, né? Se a pessoa precisar das cartas de crédito. Cara, essa parte da carta de crédito é surreal. Se você realmente quer multiplicar seu patrimônio, se você quer realmente, que o Tiago falou, ter a liberdade geográfica de você, a sua empresa está ali trabalhando, ela está ali multiplicando, e você está curtindo, que o Tiago falou, que hoje o foco dele é esse, é te dar a liberdade para você curtir o seu bem precioso, que é a sua família. Fala com o Tiago, gente. Conversa com ele, que eu vou te falar. Além de ser meu amigo, né, o cara de um cuidado, né, de um cuidado com a pessoa, não com a... Agora eu estou falando do Tiago, pessoa com pessoas. Ele tem um cuidado em fazer você entender aquilo que você realmente está buscando. E falar, ó, será que realmente é isso que você precisa ou é isso aqui que você precisa? Então ele vai te dar uma luz no fim do túnel. Ele vai te dar uma expansão, né, do que você pode fazer. E assim, ele também não é o cara que vai chegar ali e vai falar amém para tudo que você quer. Ele é um cara que vai chegar e se tiver que voar, né, Tiagão? Com os dois pés no peito, você vai voar. Falar, pô, não é assim que funciona. Exato. Se você continuar desse jeito, você vai quebrar. É isso que você quer? Então, assim, você não vai contratar um cara para passar a mão na sua cabeça, para ser seu papai e sua mamãe. Não, você vai contratar um profissional gabaritado que vai ajudar você. Se você quer multiplicar seus patrimônios, ele vai te ajudar a multiplicar o patrimônio. Mas eu tenho certeza que você vai contratar um cara que não vai ser para passar a mão na sua cabeça e falar, nossa, coitadinha da sua empresa, ela tá desse jeito. Não. Com ele, o cuidadismo não funciona. Então, se você realmente está buscando um profissional, punho firme, um cara que vai realmente te ajudar, vai expandir seus horizontes, ele está aqui agora com a gente nessa live. Eu vou deixar os contatos aqui do Tiago, as redes sociais da empresa e dele. Pode chamar, o cara vai te dar Primeiro ele vai te atender, ele vai entender a sua realidade, para depois ele falar o que vai ser feito. Não, ele não é, agora sem rasgação de seda mais uma vez, ele não é mais do mesmo, ele é diferenciado. No entanto que ele está 20 anos no mercado. O cara enfrentou, né, governos e governos, enfrentou dificuldades. É um cara que não culpa governo, porque eu conheço. Hoje a gente tá ruim porque o governo A, porque o governo B, porque o governo... Não. O cara sabe o que está acontecendo e ele vai independente do que está acontecendo, porque ele não depende disso. Ele depende única e exclusivamente do trabalho dele, da expertise dele. Então ele não vai culpar nada, né, Tiago? Com certeza. Com certeza. Então, assim, se você realmente está precisando de um respaldo financeiro, né, do entendimento dessa área, o Tiago aqui, sem sombra de dúvidas, vai te ajudar. Ele vai conseguir colocar aí tudo no eixo para você. Então, não hesite em chamá-lo. Tá? Vai estar as redes sociais dele aqui, vai estar a minha, se você quiser. Segue ele, segue a empresa dele, tem muito conteúdo bacana. E, enfim, é só chamar que o cara vai te ajudar. Tiagão, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Você tem todo o tempo do mundo aí, meu brother. Tranquilo, agradeço. Tamo junto aí. Qualquer novidade aí, podem realmente fazer o contato, como o Orlando falou. Estamos aí à disposição de vocês. Maravilha. E, ó, você que está acompanhando aí, né, o podcast, ele é um dos braços do nosso instituto. E em breve o Tiago vai estar com a gente. Tá vindo conteúdo novo aí, tá vindo uma imersão nova. E o Tiago vai ser um dos instrutores dessa imersão. Uma imersão voltada somente para homens. Então ele já falou lá no comecinho da expertise dele, né, dessa parte de selva, de bússola, de mapas. Então se você quiser passar aí vivência de exército, então assim, vocês vão estar respaldados ali no momento. Então se você realmente quiser ter uma experiência, né, para você reconectar, resgatar, né, a sua verdadeira essência, né, esse é um treinamento voltado, uma imersão voltada só para homens.
Em breve vai estar aí o descritivo dessa nova imersão, e o Thiago, né, já fiz o convite para ele e ele aceitou. A gente vai ter uma parte, né, nessa imersão aí, onde a gente vai fazer esse uso dessas ferramentas e dessa expertise do Thiago aí. Então, mais uma vez, Thiagão, para não ficar muito longo, obrigado mais uma vez, né? Dê um abraço aqui na sua filha, né? Mais uma vez agradecer pela visita quando vocês vieram no meu aniversário. Eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo, fiquei muito feliz em recebê-los aqui. E aqui você sabe que as portas estão sempre abertas, destrancadas, e a chave está aí no seu bolso aí para quando você precisar, é só abrir, não depender da gente. Obrigadão, cara. Então, meu irmão, gratidão, tamo junto. E, pessoal, não deixa de seguir o Thiago. Comenta lá, eu vou colocar no descritivo aqui e vai estar aí as redes sociais dele aí. E chama, que se precisar, ele vai te atender. Maravilha? Fechou. Thiagão, Um abração. mais uma vez, abraço, força e honra sempre, Deus te abençoe. E tamo junto, tamo junto. Falou, meu amigo. Obrigado, viu, irmão? Um abraço. Ótima quinta-feira para vocês. Para você também, meu irmão. Até mais.